então para amanhã. Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espírita Francisco de Assis, hoje é 6 de março de 2025. E nesse horário, né, nós estudamos essa obra, Primícias do Reino, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Amélia Rodrigues. Nós estamos estudando o capítulo que tem por título, já que é um capítulo tão grande, né? O Capítulo 20. é o capítulo, capítulo 16, Não, desculpa, não é 29, eu li errado aqui. Oh, 17. capítulo A Rede Viva de 17, a Rede Viva de Magdala. Capítulo 20 é do Boa E Norte. nós estamos no parágrafo 151. Isso aí. Tá? Então, é capítulo 17, a Rede Viva de Magdala, parágrafo 151. Mas antes de iniciarmos, vamos aqui elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, nosso Pai Criador, agradecendo ao Senhor todas as bênçãos que nós recebemos, rogando ao Pai que nos fortaleça, que nos ampare, que nos ajude na nossa caminhada. Nós nunca ficamos desamparados, é claro, mas Jesus nos ensinou a rogar, ao buscar o Pai, né? Sempre buscando o Pai. Mas também queremos pedir ao Pai que esclareça, ampare aqueles nossos irmãos que estão afastados do Evangelho e que, por isso, se encontram, muitas vezes, em sofrimento, em desequilíbrio. Que o Pai os abençoe e que o Pai os fortaleça. E nos dê a permissão para iniciarmos o nosso estudo da tarde de hoje, graças a Deus. Então, eu vou passar a palavra para a Denise, que vai fazer a coordenação do nosso estudo. Boa tarde, minhas queridas. Vamos lá. Como a Rose falou, ó, a gente está no parágrafo 151 do capítulo 17, a Rede Viva de Magdala. Estamos ao final desse capítulo grande, belíssimo. É uma vida assim de grande exemplo para a gente, né? Maria de Magdala. E eu passei a gostar muito mais e compreender muito mais essa personalidade pela sua força, né? Pela sua, após a gente estudar mais detalhadamente aqui com Amélia Rodrigues. Então, a gente vai iniciar, sim, o estudo de hoje. Ana. Continuam repassando os acontecimentos pela mente atribulada. A denúncia de Judas, a prisão dele, o julgamento arbitrário, a caminhada para o Monte da Caveira. O Monte da Caveira é o monte e Gólgota, né? Gólgota. Aí. Daria vida para ter-lhe diminuído os sofrimentos. Quando, com as outras mulheres que o seguiam, o vira cair, correra a sustentá-lo. Ele, estoico e sublime como sempre, falou-lhes por entre lábios macerados e feridos. Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorais antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Direis aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos. Porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? Então, Interessante, falou assim, tem muita gente, quando lê essa frase, assim, filha de Jerusalém, não choreis por mim. Chorei antes por vós mesmos e por vossos filhos. Porque dia virão em que direis, bem-aventurados as estéreis e os ventres que não geraram, e os peitos que não aumentaram. Porque serão tantas mães chorando pela perda de seus filhos, que aquelas que não tiverem filhos
não sofreram não tanto, sofreram tanto, exatamente. né? Não sofreram tanto. E realmente, aos 60 ou 70 anos depois da morte de Jesus, Jerusalém foi praticamente destruída. Então, aquelas que não tinham filhos sofreu mesmo, né? Porque não viu a sua família ser Toda destruída. ser Não. dizimada. Então ele fala isso, né? Que mais felizes serão aquelas que não terão filhos, né? Os velhos não geraram filhos. É, porque todas as mães Não sofreram. sofrerão muito. Como ele teve, A mãe dele, exatamente. que a mãe dele, Ele falou às mulheres que né? iam acompanhar. Ele acompanhou, ao mesmo tempo que ele estava sendo levado, né, naquele martírio, ele via que a mãe dele vinha acompanhando, e ele imaginando o sofrimento dela como mãe, sabendo que o filho era inocente e passando por tudo aquilo. Então, era o sofrimento dele, porque como homem ele sentia dores, o sofrimento pela tristeza de ver que os seus amigos queridos estavam sofrendo, seus discípulos que não acompanhavam, só João acompanhou, mas que eles sofriam pelo afastamento, né? Pelo aquele momento, e da mãe dele, que ele sabia que era a dor maior de todos eles que estavam ali, né? Era da mãe dele, né? Que sofria por vê-lo sendo martirizado. E mesmo na época de Moisés, né? Moisés sobreviveu por quê? Porque a mãe colocou ele, Exatamente. não é? Renunciou nele. Renunciou, sem saber se ele sobreviveria ou não, a um rio cheio de E crocodilos. todos não morreram, né? Todos os meninos. Aos rios cheios de crocodilos, o Nilo, né? Ela colocou naquela cesta, né? Então, gargalhadas zombeteiras estrugiram na multidão. Por fim, a dolorosa hora da cruz. Ante as lágrimas de sua mãe, fizeram o legado de fraternidade universal, entregando-a a João e este àquela. É a passagem que a gente mulher, eis teu filho. Homem, eis sua mãe. a gente recorda várias vezes, né? Filho, eis sua mãe. E ele cuidou dela até o momento que ela morreu. Isso aí. Foi um filho perfeito para ela. E ela uma mãe perfeita para ele. Ele ficara no madeiro da infame, fitando o exangue, já exânime, nos instantes extremos, receara enlouquecer de dor, ao lado de sua mãe. Então, essas são as reflexões de Maria do Magdala. Quando notou que a cruz, símbolo tradicional de punição, se tornava rota eloquente de sublimação após ele, uma ponte para a imortalidade. Então, aquele símbolo, porque ele não tinha nada que pudesse falar contra ele, ele não tinha feito nada, né? Aliás, foi o que ele fez foi tudo pelo outro, né? Por todos, e ele estava sendo sacrificado ali Sem culpa. sem culpa nenhuma. E a cruz era punição para os criminosos. Punição das Então, piores, né? Uma cruz que era a punição para criminosos, que era o símbolo da punição dos piores, dos mais criminosos, dos mais vis, se transforma num símbolo tradicional, né? Se transforma numa rota eloquente de sublimação. Quer dizer, passa de um instrumento de punição dos mais criminosos para um símbolo de iluminação, de salvação. E ele é que proporciona essa transformação, aquele momento que fez desse símbolo de punição para algo sublime, né? Por isso, muita gente ainda hoje quer, assim, vamos dizer, idolatrar não, mas ficar cultivando a cruz. É uma rota para a imortalidade. Então, a cruz é uma rota para a Como imortalidade. símbolo, né, dessa rota do martírio, mas na realidade não é isso. Não é. É uma rota para a imortalidade, né? Quando a cabeça dele pendeu,
desejou-lhe cingir-lhe outra vez os pés e osculá-los com ternura, mas se sentiu imobilizada pela dor, né? Pela dor De ver a confirmação da morte, da daquilo morte que ninguém dele. queria para ele, né? Que elas não queriam para ele. É. E foi assim tão de repente, né, Rose? Foi. Porque sabia que ele estava no perigo. Ele sabia que era o momento. Eles também sabiam, mas achavam que no final ele daria um jeito Exatamente, de alguma forma. de desaparecer, né? Que eles não compreendiam ainda que reino dos céus é esse que É. ele falava. Não, Né? não compreende. Pouquíssimos Poucos, o compreendeu perfeitamente, pouquíssimos. E a gente até entende, né? Agora, você imagina, naquela hora da ceia, que a gente chama de Santa Ceia, né? A essa hora, alguns compreenderam. Talvez, Mas a maioria não. mas eu acho que nem eles. Talvez, se naquele momento estivesse entre eles um Estevão, ele compreenderia. Porque eu acho que entre esses espíritos, Estevão tinha uma grande capacidade de entendimento. Entendeu? Eu acho que entre eles ali, né? Logicamente que depois da morte dele, Pedro tem uma ideia muito maior. Mas o Estevão, ele tinha uma bagagem da religião judaica. Ele tinha uma bagagem muito grande, porque para ele não foi difícil fazer o acesso do judaísmo para o cristianismo. Foi natural. Já Paulo não foi natural. Paulo precisou de umas pancadas para poder fazer isso. Estevão não. E Estevão foi natural. Então, eu acho que, dentre eles ali naquele momento, né, Estevão foi o que tinha melhor condições de compreender. Talvez, se ele tivesse desde o início junto de Jesus, a coisa talvez... Porque Estevão não conheceu Jesus Não. pessoalmente. Por isso que eu digo, se talvez ele estivesse desde o início, Sim. alguma coisa Sim, fosse diferente. é. Mas havia um processo a ser feito, né? Aí a gente Estevão veio tudo depois. tem. Exatamente. Jesus sabia disso. Estevão precisava estar onde ele estava para ajudar Paulo, Exatamente. porque Paulo foi, né? O Estevão foi o protetor, o amigo de Estevão. Paulo, E o que seria de Paulo sem Estevão? foi a primeira balanço de Paulo, né? E depois que Paulo aceita Jesus, Estevão esteve com ele. O que seria, talvez, de Paulo sem Estevão? Sem o orientador espiritual Estevão? De qualquer forma, ele Então, estaria na capacidade. veio no tempo certo para poder estar ali ao lado de Paulo. Porque Paulo tinha uma missão grandiosa. A gente sabe que nada é o acaso, né? Que tudo é Tá bem tudo certinho. planejado. Tá tudo certinho. Cada um no seu tempo certinho. Aí a Amélia Rodrigues passa para essa outra parte, que a Magdala, Maria de Magdala, começa, ela está naquela recordação, né? Lembrando, né? Lembrando do que tinha acontecido. Abriu os olhos doridos de chorar ante as recordações. Com ânimo, filha, falou ternamente a mãe sublime, as nossas dores estão com ele. Essa parte aqui, é que ela recordou até a hora que ela foi levar a boa nova para eles, que um deles falou assim, poxa, podia falar para Pedro, podia falar para João, foi falar para você. Suspeita, não. Então, foi quando Maria a chamou a si, porque Maria entendeu. Que ela realmente tinha visto. Isso, e teve a certeza, sabia. Ela sabia que ela tinha visto, mesmo que ele foi até ela primeiro. Então, Maria diz assim, né? A mãe Maria, mãe sublime. Bom ânimo, filha, as nossas dores estão com ele. Eu ouvi, mãe, gaguejou. Creio, filha. Creio sim. Sei que meu filho vive. Eu fico pensando em Maria hoje. Eu acredito que hoje Maria seja o espírito crístico já. Eu acredito que seja. Se havia um espírito que pode
Seria Maria já, um espírito Você vê crístico. como ela recebeu desde o início, né? Não, eu não sei se no momento que ela vem, ela teria, eu digo que hoje seria. Porque o espírito, ela foi escolhida pelo Cristo para ser a mãe dele aqui na terra. Isso que eu falo, Ela e José. especial. Ela e José. Não foi o pai e a mãe que ele escolheu. Já devia ser toque de linha aquela. Primeiro, assim, para abrigar o espírito da envergadura do Cristo, Exatamente. no seu ver, E ser os educadores dele. já teria que ter um corpo aqui, daquele dos mais também toque de linha. E serem os educadores dele, os educadores do Cristo. Porque quando ele passou por tudo que um homem passa, foi bebê, foi criança, tinha que ter um educador, um pai, uma mãe que guiasse da religião nas coisas da vida, né? Até que ele pudesse, por ele mesmo, seguir à frente. Até então teve um pai e uma mãe. Quem seria? Nem dá para pensar, né? Deixa eu falar, continua. A gente vai ficar fazendo filosofia aqui. Isso aí. Aí a Amélia continua. Os dias passavam agora feitos de saudade e recordações. Voltou com os companheiros à Galileia franca e generosa, às águas inquietas do mar que ele tanto amara. A frase terrível com que o companheiro invigilante a satirizara continuava a persegui-la mentalmente. É aquela frase que ele falou assim, mas logo para você ele vai Preconceitos aparecer. da vida, né? Lá ele reapareceu e falou longamente a todos, quase 500, concitando-os à pregação dos seus ditos e à edificação do reino da luz nas fronteiras do Espírito. Aí, olha só, esse é o primeiro livro de Amélia Rodrigues, né? É. Então, a gente já sabe também que ela tem outros títulos, que aqui tem São 10. aqui é só uma passadinha, mas que ela vai Exatamente. explorar. O próximo é Luz do Mundo, né? Luz do mundo, luz do mundo. Luz do Mundo. Então, a gente já fica até assim, meio ansioso para ler os próximos livros. Já está acabando, a gente já sabe que ainda vem por aí muita coisa bonita. Muito. Então, essa aqui é o encontro dele com os quase 500, né? E nesses 500 estão É o aqueles... Sermão do Mundo. tem aqueles 70, né? Os 300. Os 300, os 12, né? Dividindo assim. Ide e pregai a todas as gentes. No mundo só tereis aflições. Lembrando-vos de mim, eu venci o mundo. Não que ele pudesse ser influenciado pelo mundo, Não. a gente sabe. É que ele não se deixou corromper pelo mundo, né? Para dar exemplo de si para eles. Exatamente. Né? Se ele Então, conseguiu. incentivando eles nesse, ele conseguiu. Ele já E ele disse disse: que a depois gente podeis fazer tudo o que eu faço, até muito mais. Se eu venci o mundo, vocês podem vencer também. Isso aí. E eu vos mando como ovelhas mansas, que a gente completa aí aos lobos, né? Então, nessa parte, vamos dar só mais uma. Eu acho que um dos primeiros desses foi Pedro, quando ele diz para Pedro: volta para Roma. Quando Pedro está indo embora de Roma, porque a perseguição está intensa, e Pedro estava em Roma, porque Paulo ainda estava em Roma, né? E Paulo é morto, e Pedro fica sozinho, então o pessoal diz: ó, Pedro, vai embora, porque Paulo já morreu, mataram Paulo. E ele pega e vai embora. Mas quando ele está na estrada, a Via Ápia, indo embora, uma luz aparece para ele e diz: aonde vais? Covardes. Covardes. Onde vais? E ele vê que é o Jesus. Jesus diz: não, volte, porque os meus filhos estão lá, em Roma. E ele volta para Roma, volta a pregar lá nas catacumbas, né, nas cavernas, é preso e morre em Roma. Ele vai para Roma, que Roma é a cova do lobo, a cova dos lobos, né? Não é à toa que, lembra, Rômulo e Remo? As foram amamentadas do loba, né? Era onde estava, Isso. e ele volta, e ele morre em Roma, né? E a gente, nesse discurso dele, do vos mando como ovelhas aos lobos, a gente vai pegar a Boa Nova, capítulo 4, a família de Zebedeu.
que a gente vai ver na conversa dele com o pai, não com a mãe deles, dos irmãos, né? O pai Zebedeu, que é um diálogo também muito bonito. E por que que a gente entende por que ele fala, né, aquilo para a mãe deles, de Tiago e João, né? Será que eles têm Salomé, né? condições de sentar cada um ao meu lado, né? Então, aqui é a conversa que ele teve com o pai. Na manhã que se seguiu a primeira manifestação da sua palavra defronte do Tiberíades, o mestre se aproximou de dois jovens que pescavam nas margens e os convocou para seu apostolado. Filhos de Zebedeu, disse o bondoso, desejais participar das alegrias da Boa Nova? Tiago e João, que já conheciam as pregações do Batista e que tinham ouvido na véspera, e que o tinham ouvido na véspera, ouvido a Jesus na véspera, tomados de emoção, se lançaram para ele, transbordantes de alegria. Mestre, mestre, exclamavam felizes, como se fossem irmãos bem amados que se encontrassem depois de longa ausência, tocados pela força do amor que se irradiava do Cristo, fonte inspiradora das mais profundas dedicações. Aqui quem fala é Humberto de Campos, tá? Falaram largamente da aventura de sua união perene no futuro, das esperanças com que deveriam avançar para o porvir, proclamando as belezas do esforço pelo evangelho do reino. Os dois rapazes galileus eram de temperamento apaixonado, profundamente generosos, tinham carinhosas e simples, ardentes e sinceras as almas. João tomou da mão do Senhor e beijava-as afetuosamente, enquanto Jesus lhe acariciava os anéis macios dos cabelos. Tiago, como se quisesse hipotecar a sua solidariedade inteira, aproximou-se do Messias e lhe colocou a destra sobre os ombros em amoroso transporte. Os dois novos apóstolos, entretanto, eram ainda muito jovens e, regressando à casa com o espírito arrebatado por imensa alegria, relataram à mãe o que se passara. Salomé, a esposa de Zebedeu, apesar de bondosa e sensível, recebeu a notícia com certo cuidado. Também ela ouvira o profeta de Nazaré nas suas gloriosas afirmativas da véspera. Pôs-se então a ponderar consigo mesma. Não estaria próximo aquele reino prometido por Jesus? Então ela fazia uma ideia do reino, né? Aí continua quando ela pede, né? Para ele, né? Desejaria que meus filhos se sentassem, um à tua direita e outro à tua esquerda, como as duas figuras mais nobres do seu trono, do teu trono. Jesus sorriu e obtemperou com um gesto bondoso. Antes de tudo, é preciso saber se eles quererão beber do meu cálice. A progenitora dos dois jovens embaraçou-se. Além disso, o grupo que rodeava o Messias a observava com indiscrição e manifesta curiosidade. Reconhecendo que o instante não lhe permitia mais amplas explicações, retirou-se apressada, colocando seu velho esposo ao corrente dos fatos. Então, ela saiu meio sem graça e foi contar para o esposo o que aconteceu. Então, ao entardecer, Zebedeu, acompanhado pelos dois filhos, procurou o mestre em casa de Simão Pedro. Jesus lhes recebia a visita com extremo carinho, enquanto o velho Galileu expunha suas razões, humilde e respeitoso. Zebedeu, respondeu Jesus, tu que conheces a lei e lhe guardas os preceitos no coração, sabes de algum profeta de Deus que no seu tempo fosse amado pelos homens do mundo? Aí Zebedeu fala, não, Senhor. Que fizeram de Moisés, de Jeremias, de Jonas? Todos os emissários da verdade divina foram maltratados e trucidados.
ou banidos do berço em que nasceram. Na terra, o preço do amor e da verdade tem sido o martírio e a morte. O pai de Tiago e de João ouvia o humilde e repetia: Sim, Senhor. E Jesus, como se aproveitasse o momento para esclarecer todos os pontos em dúvida, continuou: O reino de Deus tem de ser fundado no coração das criaturas. O trabalho árduo é o meu gozo, o sofrimento, o meu cálice. Mas o meu espírito se ilumina da sagrada certeza da vitória. Então, Senhor, exclamou Zebedeu respeitoso, o vosso reino é o da paz e da resignação que os crentes de Elias esperavam. Jesus, com um sorriso de benignidade, acrescentou: a paz da consciência pura e a resignação suprema vontade de meu Pai são do meu reino. Mas os homens costumam falar de uma paz que é ociosidade de espírito e de uma resignação que é vício do sentimento. Trago comigo as armas para que o homem combata os inimigos que lhe subjugam o coração, e não descansarei enquanto não tocarmos o corpo da vitória. Eis porque o meu cálice agora tem de transbordar de fel, que são os esforços ingentes que a obra reclama. Então, aqui ele já fala, por isso que ele fala que faz aquela pergunta para ela, que ela ficou assim meio sem graça, mas ele já está anunciando ali que aqueles que. Anunciando, não, ele está recordando, né? Aqueles que vieram antes, não foram todos mortos de forma horrível, né? Estúpida, agressiva? Será que e eles estão jovens, né? Será que eles estão dispostos a isso? Será que eles vão ter essa. Não. Porque ele diz que levou, eu vos mando como ovelhas mansas aos lobos. Não é isso? Isso. Vamos voltar aqui para Amélia Rodrigues. Soavam no ar os novos ensinos. Ontem foram as notícias trazidas pelos jornaleiros dos caminhos de Emaús. Hoje é a pesca incomparável. Ausente, ele jamais estivera tão próximo e continuava inundando os corações com sua presença inconfundível. Agora, né, ele não estava presente em corpo, né, mas o espírito estava ali junto, né? Era o ministério que para eles começava. 40 dias depois dos terríveis acontecimentos, ele apareceu à sua mãe e aos 11 que estavam em Jerusalém e levou-os até Betânia. Todos o seguiram ansiosos, felizes, como nos dias idos. Não era, porém, a jornada como outrora. Entre eles havia felicidade e também temor. Então, era um misto de sentimentos. Felizes porque ele estava ali junto com eles novamente. Mas temor por quê? Porque eles sabiam que ele estaria ali até quando? Né? Ele não estava mais ali em carne, perto deles. E também pelo que aconteceu com ele, eles também estavam sobre a mira, né, de todos aqueles outros. Não era, porém, a jornada. Isso, já me desculpa. A felicidade do reencontro e o temor da fraqueza de que deram mostras. Então, ele sabia o quanto, quando ele foi preso, o quanto que eles foram fracos, quanto que eles vacilaram, o quanto que a fé deles estava, não era assim tão sólida, né? Tão sólida, porque eles sumiram. Chegando ao cume da montanha, com a cidade resplandecente aos seus pés, os companheiros perguntaram: Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino a Israel? Olha a pergunta que fiz. É isso. Aí, quer dizer, eles
Ainda não tinham compreendido. Ainda não Né? tinham compreendido. O mestre olhou-os com aquela tristeza do passado. Oh, irmãos, até quando vos sofrerei? Os amigos ainda não compreendiam qual era o seu reino. Reino sem dimensão geográfica nem política, a perder-se nas galáxias do Ele não era firmamento. Trump nem Putin. Você preste atenção. Se hoje em dia a gente, quando se coloca assim, eu sei que esse reino de Deus é o universo infinito. Há muitas moradas na casa de meu pai. Esse universo infinito. Então, diante desse universo, nós somos tão pequeninos. A gente sente a nossa inferioridade, né? A nossa pequenez como seres que materialmente são pequenos e a gente ainda não descobriu, ainda não conseguiu avançar na parte espiritual de forma a compreender Deus, né? Como Jesus compreendia, mas a gente aprendeu ontem, né? Quando Jesus falava que o vosso pai e o meu pai, a diferença, né? Porque nós não compreendemos Deus da forma que ele é, não temos condições ainda. Mas Jesus já compreende Deus de outra forma completamente diversa, né? Com mais amplidão. Então, se nós agora não temos assim uma noção, nós temos noção de que seja Ainda nos um falta universo, muita coisa, muita que seja o reino de Deus? Claro que não. Imagina aquela época. Eles não podiam, não tinha como eles terem essa noção. Então, a noção que eles tinham era do espaço geográfico, ainda mais, não conheciam nem o outro continente, né, Rose? Não, Né? O mundo para eles era aquilo ali. Imagina, as terras mais distantes eram aquelas ali à volta, que a gente vê nos mapas quando a gente estuda, né? Então, imagina essa amplidão, essa noção do reino de Deus. Era muito distante ainda para eles. adoro. Os amigos ainda não compreendiam qual era o seu reino. Reino sem dimensão geográfica nem política, a perder-se nas galáxias do firmamento. Respondeu-lhes com um acento de excelsa compreensão: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. E ante a muda interrogação de todos, acrescentou: recebereis as virtudes do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, ele já deu uma ideia para eles que o negócio era bem mais amplo do que eles estavam imaginando ser ali só restrito a Jerusalém, né? E Roma, né? Todos estavam com os olhos fitos nele, e só então perceberam que ele ascendia lentamente, as mãos voltadas para eles, num gesto de afago, as vestes luminosas, até desaparecer nas alturas. Imagina, além da imagem, né, da ascensão dele, com as vestes luminosas e tudo. Imagina o sentimento deles vendo afastar-se e ele dizendo, né? Sabia que estava mandando eles para a boca dos lobos, né? E não estando mais ali presentes junto a eles. Todos estavam. Isso. Depois de lutas tiranizantes consigo mesma, aí está Madalena de novo, experimentou a soledade e o abandono, quando todos se foram a pregar e viver a mensagem. Então, é daí que eles resolvem, né? Resolvem não, já foram instruídos por ele, e saíram, cada dupla para um campo, né? E ela continua. Estando a sós, a pervagar, desculpa,
pervagar pelas praias longas que o recordavam, então ela andava pela praia lembrando sempre de Cristo, né? De Jesus. Encontrou leprosos que vinham de longe a buscar socorro nas mãos dele. E como chegassem tarde, abraçou-os como irmãos e partiu para o Vale dos Imundos, cantando salmodias de felicidade. Aí a gente vai parar um pouquinho, já está chegando quase no finalzinho. Termina. Nós vamos visitar a Boa Nova ainda na parte de Jesus, que Humberto de Campos, porque aqui a Amélia Rodrigues falou, sim, rapidamente, né? O microfone. Mas eu Bom, botei daqui aqui. a pouco. Aí nós voltamos a Humberto de Campos, após aquela conversa que ele teve com Maria. hum, A gente só vai só entender mais um pouquinho. Eu não vou ler tudo, eu vou ler alguns pedaços que Humberto de Campos ele dá um detalhamento maior do que a Amélia. Mais um pouquinho aqui. Humilde e sozinha, resistiu a todas as propostas condenáveis que a solicitavam para uma nova queda de sentimentos. Porque eles partiram e ela ficou, né, sozinha. Sem recursos para viver, trabalhou pela própria manutenção em Magdala e Dalmanuta. Foi forte nas horas mais ásperas, alegre nos sofrimentos mais escabrosos, fiel a Deus nos instantes escuros e pungentes. De vez em quando ia às sinagogas. Sim, as sinagogas que Jesus também ia, né? As sinagogas. E nas sinagogas eles deixavam um pouco as pessoas que estavam ali falarem sobre alguma coisa, tanto que Jesus colocava sempre, aproveitava a leitura dos textos, dos antigos, né? Textos e falava algumas coisas a mais em relação àquele assunto. Então ela ia de vez em quando às sinagogas, desejosa de cultivar a lição de Jesus. Mas as aldeias da Galiléia estavam novamente subjugadas pela intransigência do judaísmo. Ela compreendeu que palmilhava agora o caminho estreito, um dia só, com a sua confiança em Jesus. Por vezes chorava de saudade. Quando passeava no silêncio da praia, recordando a presença do Messias. As aves do lago, ao crepúsculo, vinham pousar, como outrora, nas alcaparreiras mais próximas. O horizonte oferecia, como sempre, o seu banquete de luz. Ela contemplava as ondas mansas e lhe confiava suas meditações. Certo dia, um grupo de leprosos veio a Dalmanuta. Procediam da Idumeia aqueles infelizes, cansados e tristes, em supremo abandono. Perguntavam por Jesus Nazareno, mas todas as portas se lhes fechavam. Maria foi ter com eles e, sentindo-se isolada, com amplos direitos de empregar a sua liberdade, reuniu-os sob as árvores da praia e lhes transmitiu as palavras de Jesus, enchendo-lhes os corações das claridades do Evangelho. As autoridades locais, entretanto, ordenaram a expulsão imediata dos enfermos. A grande convertida percebeu tamanha alegria no semblante dos infortunados, em face de suas fraternas revelações a respeito das promessas do Senhor, que se pôs em marcha para Jerusalém, na companhia deles. Todo o grupo passou a noite ao relento, mas sentia-se que os júbilos do reino de Deus agora os dominavam. Todos se interessavam pelas descrições de Maria, devoravam-lhe as exortações, contagiados de sua alegria e de sua fé. Chegados à cidade, foram conduzidos ao Vale dos Leprosos, que ficava distante, onde Madalena penetrou com espontaneidade de coração. Seu espírito recordava as lições do Messias
e uma coragem indefinível se assenhorara de sua alma. Dali em diante, todas as tardes, a mensageira do Evangelho reunia a turma de seus novos amigos e lhes dizia o ensinamento de Jesus. Rostos ulcerados enchiam-se de alegria. Olhos sombrios e tristes trocavam-se de nova luz. Maria lhes explicava que Jesus havia exemplificado bem até a morte, ensinando que todos os seus discípulos deviam ter bom ânimo para vencer o mundo. Os agonizantes arrastavam-se até junto dela e lhe beijavam a túnica singela. A filha de Magdala, lembrando o amor do mestre, tomava-os em seus braços, fraternos e carinhosos. Em breve tempo, sua epiderme, perdão, em breve tempo, sua epiderme apresentava igualmente manchas violáceas e tristes. Ela compreendeu a sua nova situação e recordou a recomendação do Messias de que somente sabiam viver os que sabiam imolar-se. E experimentou grande gozo, grande alegria, por haver levado aos seus companheiros de dor uma migalha de esperança. Desde sua chegada, em todo o vale se falava daquele reino de Deus que a criatura deveria edificar no próprio coração. Os moribundos esperavam a morte com um sorriso ditoso nos lábios. Os que a lepra deformara ou abatera guardavam bom ânimo nas fibras mais sensíveis. Sentindo-se ao termo de sua tarefa meritória, Maria de Magdala desejou rever antigas afeições de seu círculo pessoal, que se encontrava em Éfeso. Lá estavam João e Maria, além de outros companheiros dos júbilos cristãos. Adivinhava que as suas últimas noites terrestres vinham muito próximas. Todavia, deliberou pôr em prática seu humilde desejo. Aí ela se despede deles e vai em marcha. Estou terminando. Em dado instante, observou-se que seu peito... Aí ele chegou até Maria, e Maria... Perdão, gente, esqueci de desligar o telefone. Ela chegou até Maria, conseguiu chegar até lá, quase sem força física nenhuma, e eles a acolheram, né? E ela estava bem fraquinha, bem fraquinha. E eu vou ler aqui a última parte os dois últimos parágrafos, os três últimos parágrafos aqui de Humberto de Campos. Em dado instante, observou-se que seu peito não mais arfava. Maria, no entanto, experimentava a consoladora sensação de alívio. Sentia-se sobre as árvores de Cafarnaum e esperava o Messias. As aves cantavam nos ramos próximos e as ondas sussurrantes vinham beijar-lhes os pés. Foi quando viu Jesus aproximar-se, mais belo do que nunca. Seu olhar tinha um reflexo do céu e o semblante trazia um júbilo indefinível. O mestre estendeu-lhe as mãos e ela se prosternou, exclamando como antigamente: Senhor, né? Amônia, né? Do jeito que ela fala. Jesus recolheu-a brandamente nos braços e murmurou: Maria, já passaste a porta estreita. Amaste muito. Vem, eu te espero aqui. E assim, Humberto de Campos nos fala de Maria e Amélia Rodrigues, no último parágrafo, traz para a gente: rediviva desde quando o conhecera, ao morrer às portas da cidade de Éfeso, demandou a vida nos braços de Jesus, aquela cuja experiência e o amor total ao Mestre são lições vivas, vencendo os Os séculos. séculos. Lindíssimo texto. Lindíssimo, né? Muito bonito mesmo.
Bem, gente, nós estamos encerrando aqui a nossa aula. Semana que vem, dia 13 de março, nós vamos começar o capítulo 18, Ide e conquistai a terra. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, agradecendo, né, essa oportunidade abençoada que tivemos de, mais uma vez, falar dessa grande trabalhadora de Jesus, Maria de Magdala. Que o Senhor nos abençoe. Daqui a pouco estaremos aqui para a nossa reunião pública. E, mais uma vez, eu peço a todos que não esqueçam de domingo, 15h30, o nosso segundo Seminário Espírita Ivone do Amaral Pereira, tá bom? Eu vou desligar aqui um pouquinho. Daqui a pouco a gente retorna para a nossa palestra pública às 18h30.